Aleluia! Irmãos, pode ficar sentado. Eu sei que você é reverente, que você entende a reverência que a gente precisa ter para a palavra de Deus. Hoje nós decidimos, nós vamos amanhã ter uma promoção de Bíblias da NVT, muito barata. E nós vamos comprar amanhã para deixar na secretaria para vender, muito baratinho, para que a gente possa ter uma Bíblia para folhear como o pastor tem, como nós temos. É importante para você. Mas abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Você tem visto aí uma discussão muito profunda e que muitas vezes, pela facilidade que ela oferece, você tem escutado pessoas falando que a graça permite tudo. Aqueles que nós chamamos da hipergraça. A gente tem visto pessoas influenciarem neófitos por causa disso. Pessoas que recém chegaram ao Evangelho olham para aquela outra pessoa que tem 30 anos de Evangelho e falam, não, é verdade, eu não preciso me preocupar com isso. Ele já pagou na cruz tudo, e é verdade que ele pagou. Então eu quero explicar para você um pouco dos perigos da graça. Quero que você entenda um pouco os perigos da graça, porque eu tenho visto tanta barbaridade na internet, tenho visto tanta loucura, e como diz o Luiz Hermínio, essa hipergraça nós precisávamos matar, nós precisávamos levar para uma mesa cirúrgica, né? Então, eu quero que você entenda, e vou ler um texto aqui para você entender que a graça veio de Jesus e ela é verdadeira. João capítulo 1, versículo 14 fala assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Olha esse versículo 16, diz assim, todos. Já está um pouco redundante ficar falando que todos é todos. Mas aqui é bom observar isso. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de... Por quem deu a graça? Fala mais alto, Jesus Cristo. É o que está escrito aí, ó. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus Cristo, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então eu quero falar sobre essa graça concedida a cada um de nós através de Jesus, porque todos sabemos que Jesus é o nosso remidor eterno, que manifestou a graça para a nossa salvação. Ponto final. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha, diga comigo, tenha a vida eterna. Pronto. Todos aqueles que creem em Jesus não perecem, mas têm a vida eterna. Ok, até aí nós concordamos. Agora vamos entender o que é a graça. A graça é o favor não merecido de um Deus extraordinário para nós, suas criaturas, transformando-nos em seus filhos, como nós cantávamos naquela canção que o pessoal aqui estava cantando, puxando, tão linda, né? Teu amor nos... né? Linda canção. Graça é entender o fabuloso amor de Deus por cada um de nós. Deus te separou,
Deus te escolheu. Eu sei, é difícil entender, mas fui eu que quis vir aqui nessa igreja. Fui eu que um dia resolvi receber Jesus. Sim, mas as circunstâncias com que o Espírito Santo rodeou você, é pelo amor dele que ele te trouxe, te escolheu, te separou, e ele espera que realmente você tenha nascido de novo, e nós vamos entender isso, para você entender o poder e o perigo da graça. Graça, portanto, é desfrutar desse amor tremendo, é viver com esta liberdade de escolha. Ou seja, você escolhe a graça, você vive na liberdade do Evangelho, e começa a desfrutar disso. Ou seja, graça é viver como uma pessoa aceita por Deus, justificado por Deus e perdoado por Deus. E então, porque você é aceito, é justificado e é perdoado, ou como quiser trocar isso, vamos pôr assim, aceito, perdoado e justificado, você não flutua como as ondas do mar. Fazem hoje eu falava com a pastora sobre isso na voltada do almoço, 24 para 25 anos que a gente conheceu Jesus. Houveram momentos difíceis, houveram momentos complicados, houveram momentos... Porque está escrito, até falavam lá, escutei alguém falar hoje na hora do almoço, neste mundo tereis aflições. Tereis aflições. Ele não fala assim, escute, você está separado, você não vai ter aflição. Não, nesse mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos crucificados com ele, como Paulo fala em Romanos 6. Então, sem flutuar nesses 24 anos, eu posso garantir para você que tenho andado em cima de uma corda bamba. E você vai entender isso. Viver na graça é andar em cima de uma corda bamba. Eu lembro que eu ficava encantado quando eu era menino, que vinha para a cidade da gente, alguém que amarrava uma corda, ou então passava na Globo, no Fantástico, passava em São Paulo, o cara amarrava um cabo de aço num prédio, e ia passar para o outro prédio, vinha o circo com aquela coisa, e o cara andava, né? Malabarista, equilibrista. Então o cara se equilibrava em cima daquela corda bamba, e aquela corda ia para lá e para cá, e ele se equilibrava. Assim é viver na graça, é viver no equilíbrio. Diga comigo, viver na graça é viver no equilíbrio. Fora do equilíbrio, irmão, sabe o que vai acontecer? Ou você vai para o legalismo, ou você vai para a permissividade. E é disso que eu quero falar com você. Graça é entender então que o Espírito Santo me ama e veio habitar em mim. Pronto. Você precisa entender isso. Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez este e quem sabe quantos outros planetas. Nós falávamos aqui de um país de 1 bilhão e 400 milhões. E na Índia? Quando eu chegar, falávamos aqui com a pastora hoje, nós conhecemos já 2 vezes, fomos diversos dias na Índia. Quando chegar na Índia o coronavírus, eu não vou nem divulgar. Porque lá não tem como. É muita gente, irmãos. É muita gente. Você vai num mercado, onde vai comprar, por exemplo, as comidas, assim. Meu Deus, tem os búfalos, as vacas, gente. E muito. Então, graça é entender que você é a escolha dele. Graça é entender que eu já fui pecador, escravo do pecado, mas agora eu sou justificado para viver livremente. Você já foi, passou. Agora você é justificado para viver livremente. Agora eu preciso explicar uma coisa. Graça é um aspecto, misericórdia é outro aspecto. Graça é um processo de Deus. Misericórdia é outro processo. Vamos falar, misericórdia, ela te dá chance quando você se encontra momentaneamente em fraqueza. Você fraquejou? Você errou? Você claudicou? Você mancou? Então você vai ter misericórdia diante do arrependimento. Isso não é legalismo. E é isso que os caras da hipergraça falam que é legalismo. A gente pregar santidade, a gente pregar arrependimento, a gente pregar coração contrito,
a gente pregar o cumprimento da palavra. Eles falam, isso é legalismo. Não. Graça te dá poder quando você não tem. É isso que nós fizemos aqui, levantamos as mãos e dissemos, Deus, tem misericórdia da nossa nação. Nós precisamos da tua graça. Deus, tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu filho que está doente. Tem misericórdia da minha esposa que não está me entendendo. Tem misericórdia do meu pai que não me compreende. Tem misericórdia de mim que não estou entendendo isso. Isso é graça. Ele derrama a graça através da misericórdia. Então eu preciso dizer uma coisa muito clara para você. Graça muda sua vida. Só a graça muda sua vida. Comentei com o meu amigo lá em Foz do Iguaçu, que para nossa surpresa, nesse verão, vieram muitas pessoas de Pato Branco, aqui onde nós vivemos durante 25 anos, e onde a gente conheceu Jesus, e viveu 12 anos lá, depois de conhecer Jesus. Eles conheceram nós antes, e conheceram depois. Eu não quero falar pelos outros, quero falar por mim. Conheceram a mim, e conheceram outros. Até mesmo o advogado que era meu advogado há muitos anos, me conheceu, e depois de 3 anos já contei essa história aqui. Hoje, por coincidência, morreu essa tarde a mãe dele. Querido. Ontem fez aniversário, hoje morreu a mãe, Dr. Sinei. Após o novo nascimento, olha só o que acontece. Vamos lembrar um pouquinho para você conseguir entrar onde o pastor quer chegar. Após o novo nascimento, olha para mim aqui, ó, por favor. Após o novo nascimento, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Para quê? Para te ajudar em todas as situações que você precisa mudar. Para te ajudar. O Espírito Santo é aquela vara do equilibrista que você anda em cima da corda bamba. Ele está te ajudando, ele te equilibra. Preste atenção, se alguém está pregando graça, e essa graça não está produzindo transformação de caráter, transformação de vida, testemunho real da presença do Espírito Santo, é mentira que ele nasceu de novo. Ele pensa que nasceu. E olha, para sua surpresa eu vou falar para você, tem gente que tem 10, 15, 20 anos de evangelho e não nasceu de novo. Porque graça, novo nascimento, precisa gerar transformação real. Não pode ser fruto de uma decisão carnal que eu decido e então eu me controlo. Aqui tem uma pinguinha, mas eu não vou beber. Tem uma pornografia, mas hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não, o Espírito Santo tem que assumir o controle da sua vida. Isso é nascer de novo. Diga comigo, para mim nascer de novo, o Espírito Santo precisa assumir o controle da minha vida. Então, liberdade transformada em libertinagem não é graça. Ou transformada em legalismo também não é graça. Por quê? Porque quando transformado em legalismo, ele quer matar a graça através de regras. A graça brota do insondável amor de Deus para conosco, ao enviar o seu próprio Filho, como nós lemos aqui, graça sobre graça. Ele teve uma morte sacrificial, ressuscitou para nos agraciar com esta misericórdia. Em João 1, 15, 16, um pouquinho para frente, nós lemos ali, fez parte do que a gente leu. Você só no 16, todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Então vamos analisar alguns perigos e riscos relacionados à graça. Porque a gente tem visto pessoas que ainda estavam começando a se entender o processo da conversão. Eu contei aqui já, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu cheguei aqui, eu cheirava cocaína dentro do banheiro da igreja, muitas vezes. E quando eu falei para ele, olha, mas essa não é a graça. Então é como disse o Luciano Subirá,
Uma pessoa chegou para ele e foi dizer: pastor, o senhor não está entendendo o amor de Deus, porque Ele nos amou de tal maneira, e que... Aí o Luciano Subirá falou: depois de 25 anos pregando e nasci no Evangelho, se eu não souber o que é graça, meu irmão. Então esse é o processo que nós estamos vendo acontecer aí. Por quê? Porque Satanás está rondando as pessoas, e alguns indivíduos no mundo inteiro estão ganhando muito dinheiro com suas publicações, gerando esse tipo de material para satisfazer a alma, satisfazer a carne dos crentes que não querem renúncia, que não querem santidade, e então eles ganham a alma deles, ganham o corpo e ganham o dinheiro. E um monte de gente então se senta e fala assim: vocês estão vivendo um evangelho raso, vocês estão vivendo um evangelho hipócrita, vocês estão vivendo um evangelho podre, vocês estão vivendo uma graça que não existe. Ah, não vou me calar, não vou mesmo, irmãos, porque eu não quero que eu e você nos percamos nesse momento e vamos sair da linha do equilíbrio. Muita gente não quer pregar sobre a graça, por causa dos riscos que ela impõe. Ela impõe um risco de, ou a pessoa ir para o lado da liberdade excessiva, e isso é libertinagem, ou ir para o lado de um processo de regras, tudo faladinho: ó, pastor, me fala como é que eu tenho que ser aí e tal. Isso se chama legalismo. Muitas vezes nós nos vemos diante de duas escolhas em relação à liberdade: abusamos dos privilégios da liberdade, ou simplesmente anulamos a sua existência. Há uma tensão que gera uma tensão dentro de cada um de nós. A tensão é gerada entre os assassinos da graça, que são os legalistas, e os aproveitadores da graça, chamados os libertinos. Onde que eu vou andar? É isso que eu quero conversar com você. É isso que eu quero que esta noite você entenda. Onde você deve andar. Precisa ser aliviada através do equilíbrio de sabedoria e da verdade. Do contrário, a única saída restante será a escravidão dos legalistas, cheios de religiosidades, que eu sempre falo aqui: religião mata. A religião mata. Regras, costumes matam. Porque Deus quer que você escolha você. Você escolhe obedecer por amor. Essa é a maturidade. Deus não te fez para você continuar criança com 60 anos como pastor, 68 anos e ainda criança no Evangelho. Deus não te fez para você ter 40 anos e ser criança no Evangelho. Deus não te fez para você ter 30 anos e ser criança. Deus te fez para você ser maduro, para você com cabeça sua. Isso é a liberdade. Essa é a liberdade que Deus quer te dar. Deus quer deixar você escolher. Deus quer deixar você escolher. Uma coisa, como disse o Luciano, é o amor incondicional de Deus para contigo. Outra coisa é o teu amor para com Deus, no sentido de agradá-lo. Esse é o processo. Abra comigo Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. A palavra fala assim: portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma vida nova, uma novidade de vida. Evangelho é novidade de vida diariamente. Evangelho é você abrir a palavra. Depois de 24 anos eu continuo abrindo, né? É você abrir a palavra. Aqui, ó: quem teme o Senhor está seguro, Ele é refúgio para os seus filhos. Pronto. É você abrir a palavra. Temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Oi. Palavra para o corona aí. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Irmãos, uma nova vida. Deus te chamou para você
no novo nascimento, experimentar a liberdade de poder decidir por Ele. É isso aí, obrigado. Nós éramos sem esperança, nós éramos indignos de tudo. O que a gente podia fazer? Era dizer: misericórdia, eu sou culpado do que me acusam, eu estou escravizado nos meus pecados. Até aquele momento, antes do novo nascimento, não havia um estado livre para obedecer ao meu Senhor. Na sequência de Romanos 6, Romano inteiro, eu sugiro que você leia essa semana o livro de Romanos capítulo 6. Faça teu devocional em cima de Romanos capítulo 6. Você vai entender isso que o pastor está falando. Pois sabemos, 6 versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, foi justificado do pecado. Antes da conversão, você estava escravizado ao erro, ao pecado. Depois da conversão, você está agora livre para obedecer. Você decide se quer ou não. Isso é graça, livre para obedecer. Diga comigo, graça. Melhor, vamos fazer diferente. Diga, na graça, eu sou livre para obedecer. E aí mora o perigo. É aí que, até escrevi aqui, é aí que mora o perigo. Porque entenda isso, por causa da graça nós somos libertos da escravidão do pecado. Então pela graça somos livres da prisão. Que prisão? Prisão que estava em nossas atitudes, prisão que estava em nossos desejos, prisão que estavam em nossas escolhas, em nossas ações. Estou me prendendo bastante ao que eu escrevi, porque eu não quero falhar nisso que eu quero falar. Uma vez libertos em Cristo, nós vivemos pela graça. Porém, não é possível separar a graça da justiça e da santidade de Deus. É só um Deus que nós servimos. Ele é um Deus de justiça e santidade. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Escuta, irmãos, o que os caras da hipergraça querem? Que a gente separe da justiça dele. Que a gente desconsidere a justiça dele, que a gente desconsidere a santidade dele, que a gente pense, que a gente aceite a ideia de que ele tudo tolera. Não, ele tudo perdoa, mas ele é um Deus irado. E o próprio Paulo, se você for para Hebreus, fala claramente: não deixe que vocês percam a salvação de vocês. Então aqui não se trata nada de ser de um lado, como é que vocês falam lá, herminiano ou calvinista. Não, aqui trata-se de estar equilibrado. Então não é possível separar a graça da justiça e da santidade de Deus. Nós não podemos, usando o argumento da graça, levar nossa vida a uma liberdade extrema de permissividades. Ah, mas eu sou livre. Sim. Que vai nos conduzir o quê? A um calabouço novamente da escravidão, ao servir novamente ao pecado. Porque quando você está no pecado, você é escravo do pecado. Paulo fala, você é escravo daquilo que você serve. Muitos pregadores dizem, você se torna igual àquilo que você adora. Quando você adora pornografia, você se torna igual. Quando você adora mentira, você se torna igual. Quando você adora dormir com homens fora do casamento, você se torna igual. Quando você adora gritar com as pessoas, você se torna igual. Ou seja, você é escravo do pecado. E você tem a liberdade de escolher a intimidade com o Espírito Santo. Gálatas 5,13 fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quais são as marcas daqueles que vivem na hipergraça? E aqui eu quero contar para você. Logo que nós começamos a andar no Evangelho, nós fomos para um desses congressos, nós fomos em centenas deles, mas nós compramos um livro de um cara chamado Charles Swindoll. Nos Estados Unidos ele é conhecido como o pastor Chuck, já é bem velho.
Ele, por muitos anos, ele é o pastor tão conhecido nos Estados Unidos. Ele ministra no Texas e na Califórnia atualmente. Mas ele é tão conhecido, ele é tão respeitado. Preste atenção, o cara que escreveu isso que eu vou descrever para você. Ele é tão respeitado, que ele é o homem chamado para orar e fazer a pregação no dia da posse do presidente dos Estados Unidos. Sempre ele é o pastor que vai lá. Então Charles Swindoll escreveu O Poder da Graça, exatamente para nos ensinar, e nós lemos os dois o livro, sentado todas as manhãs, líamos um capítulo, grifávamos, pegávamos um caderno para aprender sobre a graça. E desde então nós temos essa noção de que graça é um equilíbrio de vida dentro do cristianismo. É você não ser legalista, mas também não ser tolo de cair na escravidão do pecado com a libertinagem. Então, quais são as marcas daqueles que vivem na hipergraça? Quais são os sinais? Porque você que vai amadurecer, você vai começar a olhar que as pessoas vão chegar para você e vão falar: não, eles são muito legalistas, eles são muito duros, eles são muito severos, eles não... Deixa eu explicar para você quais são as marcas da pessoa que vive esse tipo de vida irresponsável. Porque esse é o tipo de vida de acomodação. Eu falei para 2 ou 3 irmãos que vieram falar disso para mim. Eu falei assim: ok, vamos aguardar os frutos. Um dia passa, uma semana passa, um ano passa, 2 anos passa, um deles tem filhos. Eu falei: daqui a pouco vamos aguardar os frutos. Vamos ver. Vamos ver. Porque nós com 68 e ela com 69 anos, a gente já viu tanto isso. Vai se degradando. Porque tudo que Satanás quer é que você ande ou no legalismo e você faça disso um fardo pesado, do evangelho tão pesado, ou você anda na liberdade excessiva e esquece do equilíbrio. Você poderá identificar 1, 2 ou 3 ou 4 características que rapidamente eu quero descrever. Vou descrever só 4 características de uma pessoa que vive na hipergraça, para você entender. A primeira marca da irresponsabilidade é falta de amor pelos outros. Quando você entende a graça de forma irresponsável, você não se importa com os outros. Você está o tempo todo procurando motivos para justificar o seu estilo de vida errado. Uma dessas pessoas que me procurou, chegava a falar assim: mas eu vou na igreja já faz 4 anos, ninguém me dá um abraço. Eu falei: você vai na igreja faz 4 anos e ninguém te dá um abraço, e a igreja é culpada? O que você tem feito? Onde você tem andado? Onde está o teu amor ao próximo? Como você tem servido os teus irmãos? Qual é o Bíblia em casa que você vai? Quem você tem ajudado? Como você tem orado pelas pessoas? Quem você trouxe para a igreja? Quais são os frutos que você deu? Eles não têm tempo para isso, porque eles são egoístas e pensam só na liberdade deles. O seu estilo de vida está errado. E isso sim é baratear a graça, isso sim é o evangelho raso. Esse é o evangelho raso, o evangelho que não se importa com o próximo. Qual é o maior mandamento mesmo que Deus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. O próximo como a si mesmo. Então, é muito característico isso nessas pessoas. Você diz: eu quero o que eu quero e não me importo. Se faz sentido ou não para os outros, o problema deles. Eu estou livre, eu vou viver a minha liberdade e doa a quem doer. Esses são os membros da hipergraça. A segunda marca. Então, a primeira é a falta de amor ao próximo. A segunda marca. Marca aí. Presta atenção. A segunda marca da irresponsabilidade é a desobediência direta à Bíblia.
É aquela pessoa que leva uma vida desregrada, desobedecendo constantemente a Bíblia e se escondendo através da graça. Ele responde para você: não, mas Jesus está no meu coração. Eu nunca passei por uma paz tão grande, tão intensa no meu interior. Continua dando cheque frio, continua não pagando as contas, continua não respeitando seus funcionários, continua não respeitando sua família, mas continua falando que está na graça. Isso é uma irresponsabilidade. É aquela pessoa que leva uma vida desregrada, desobedecendo constantemente a Bíblia e vive inventando desculpas para seus comportamentos. Essa pessoa encobre tudo dizendo que é graça. Isso não é graça nenhuma, isso é pecado mesmo. Charles Swindoll fala, isso chama-se pecado. Não obedecer a palavra, pecado. Não queira dizer que é cristão se você vive dessa forma, que você desconsidera a palavra. Se você está desrespeitando uma ordem ou um princípio da Bíblia, você está em pecado. Claro que há misericórdia suficiente. A misericórdia está na dosagem certa para o teu arrependimento. Diga comigo, a misericórdia de Deus está para mim na proporção do meu arrependimento. Esse é o Deus que está esperando o teu coração. Por isso Ele decide amar você individualmente, sem considerar se o seu pastor é bom ou não é bom, se a sua pastora é boa ou não é boa. Ele ama você como você é, e Ele espera na tua relação. Ele ama você no nível do teu conhecimento do Evangelho. Ele ama você no teu nível de entendimento. Não é o meu nível de entendimento, é no teu nível de entendimento. Ele ama você. Então, primeiro ponto, não ama o próximo. Segundo ponto, não obedece à palavra. Terceiro ponto, terceiro lugar, a pessoa demonstra um desinteresse total em prestar contas. Não tem humildade para confessar. Não tem aquilo que nós chamamos aqui na igreja de compatibilidade. Passa 5 anos na igreja. Ninguém o conhece. Ninguém sabe quem é. De onde veio e para onde vai. A igreja faz um movimento para ajudar alguma coisa, não comparece. Se comparece, é para aparecer e pronto. É para fazer obra, mas não para servir. Não tem compatibilidade, não caminha pelo meio da congregação, não consegue fazer amigos, não consegue fazer relacionamentos, é individualista. Esse é o problema. Entre aquelas pessoas que têm um estilo de vida irresponsável, nós descobrimos aqueles que não querem que ninguém se aproxime da vida deles. Eles não querem nem mesmo que alguém chegue perto deles. Não aceitam conselhos, não aceitam orientações, se respaldam na hipergraça, embora neguem isso. Porém, a verdadeira graça não nos livra de buscarmos e recebermos conselhos. Nós percebemos na hora. Havia 2 indivíduos que estavam sendo discipulados por um pastor nosso semanalmente. De repente, fala, não quero mais isso, porque eu estou entendendo que estou na hipergraça. Não falou assim, né? Eu vivo da graça. Na hora a gente percebeu, se encaixou aqui. Então, quando eu estava lendo o Charles Swindoll, eu vi isso aqui, eu falei, olha só. E quem de nós pode viver sem um conselho? A palavra não fala que na multidão dos conselheiros está a sabedoria? Quem de nós não precisa de uma palavra amiga? Quem de nós não gostaria de ir num grupo e esse grupo nos escutasse um pouco? Por isso nós temos os pequenos grupos. Porque nós como pastores não conseguimos escutar todos como deveríamos. Como é importante você ter compatibilidade com pessoas. O dia mau chega. Você precisa de alguém. Em quarto lugar, e por último, está um desrespeito em relação àquela pessoa que é mais fraca na fé. E aqui é o mais grave. Os da hipergraça não se importam com o neófito. Nós podemos chamar essas pessoas de o irmão mais fraco, que é aquele que é novo na fé. Chegou na igreja faz pouco tempo. Ele está esperando, ele está olhando para as pessoas, como é que as pessoas se comportam. Ele está olhando quais as decisões. Ele encontra no ponto de ônibus, ele olha qual é o comportamento. Ele fica sabendo que o irmão é um endividado e que não paga ninguém, que não cumpre sua palavra. E ele fica impactado, ele fala, meu Deus, o que é isso?
É uma pessoa que se impressiona com facilidade, pois não sabe ainda quais são as suas convicções reais. Ele está escolhendo, mas ele ainda não chegou no equilíbrio. Então ele olha para aquela pessoa que vive na hipergraça e é mal exemplado, e às vezes até se retira para ir com aquela pessoa, só que mais tarde ele vai se arrepender. Por quê? Porque ele vai descobrir que ele não tinha convicções da palavra preparadas no coração dele, e então ele foi iludido. Ele foi manipulado. Ou então, por outro lado, o legalista, aquele que chega perto dele e fala para ele: você tem que ser assim, assim, assim. Ele não chega para ele e fala: escolha a palavra, escolha o amor de Jesus, vamos orar junto. O que você acha de nós orar junto? O que você acha de nós fazer um jejum junto? Vamos lutar por sua família por isso? Vamos não sei o quê. Sem saber se ele está tem uma opinião formada ainda ou não. Ele ainda precisa de cuidado, né? O neófito é aquele cara que precisa de cuidado. É aquele irmãozinho novo que chegou, que nós falamos beber na fé, que nós queremos abraçar, queremos amar. Que bom que você está conosco. Agora terça-feira vamos fazer o culto de homens. O que a gente espera? Que os homens da igreja se levantem em atitude e tragam outros homens, porque o objetivo desses cultos sazonais, de tempo em tempo, para que é? Para evangelizar. Falei com o pastor Israel, quando convidei ele para vir ministrar aqui o culto dos homens, falei: pastor Israel, conta um pouco da sua vida. Ele tem uma vida linda, vai ser um testemunho lindo. Aí ele brincou comigo: só se depois você me der uma janta. Falei: você está convidado também. Mas o novo que vai chegar, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos ensinar o equilíbrio. Nós vamos ensinar que ele não precisa ser legalista, para que ele não carregue um fardo pesado, mas ele também não precisa ser andar na liberdade excessiva. Ou seja, nós andamos numa corda bamba. É isso que o Charles Swindoll fala. Ou seja, sim, é verdade, a graça é arriscada, porque a graça nos gera uma dependência do Criador. Diga comigo: graça é depender de Jesus. Então, graça, meus irmãos queridos, é a gente ter uma dependência do nosso Criador. Graça é a gente viver sob as asas do Criador. Graça é você ter uma intimidade com Ele. É você esquecer de você. Graça é cumprir a palavra de Jesus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser me seguir, morra para si mesmo. Graça é morrer para si, para que o Espírito Santo venha e atue naquilo que você decidiu morrer. Porque Ele não vai atuar nas áreas que você não decidiu morrer. Nas áreas que a sua carne está gritando, seu Espírito não vai gritar. Então o perigo está aí. Com medo de chegar num determinado ponto, de se tornar escravo do pecado, o que faz? Alguns cristãos acabam optando pelo legalismo e começam a fazer uma lista de regras de vida. Isso é religião. Isso é terrível. É isso que mata, é isso que cansa, é isso que afasta você do Evangelho. Porque a graça leva você a ter uma intimidade alegre com o Espírito Santo. Passa você a viver o sabor da água. Deixa eu tomar uma água para lembrar disso. Faz você viver o sabor da vida. Quando eu estava preparando isso aqui, eu descobri um monte de coisa que eu preciso crescer. O legalismo é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação. E aí nesse grupo eu quero colocar aqueles que querem trabalhar, os ativistas do trabalho. Eu trabalho, então eu estou cumprindo. Mas eu posso não obedecer nada da Bíblia, mas eu trabalho. Quando o processo é exatamente o inverso. Eu obedeço a Bíblia, eu tenho intimidade com Jesus, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu tenho uma relação profunda de oração, eu jejuo, eu amo o próximo, eu me dou, eu sou generoso, eu cumpro eu recebo, desculpa, para colocar a palavra melhor, eu recebo os dons do Espírito, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a benignidade, a paciência. Eu vivo a vida cristã por amor. E daí eu faço a obra.
Daí eu sirvo na obra. Daí eu sirvo na obra. Daí eu vou sim pôr uma jaqueta. Daí eu vou sim cozinhar nos retiros. Daí eu vou sim varrer a igreja. Daí eu vou sim cortar a grama. Daí eu vou sim me doar. Mas eu obedeço primeiro. Já não tenho tempo, eu queria contar o exemplo da carteira de motorista, né? Mas eu vou contar rapidamente, me dá mais 10 minutos, faz favor. Eu preciso contar para você. Quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar numa empresa. Eu formei técnico agrícola com 17 anos e ia completar 18. A maioria de vocês, quem nasceu aqui antes de 69? Antes de 69. Tem alguns tinham nascido. Foi quando eu formei técnico agrícola. Fazia tempo. Quem nasceu depois de 69? Olha só, viu? Vocês não tinham nem nascido. E eu fui fazer minha carteira de motorista. E então, preste atenção o que é o equilíbrio da graça. Quero fazer uma figura de linguagem. A cooperativa era uma cooperativa de alemães, e o governo alemão doou para ela algumas combis da Alemanha, coisa fina. Não essas combis aí, que nem o Léo tinha a combosa dele aí, né? Não, era um automóvel aquelas combis. E então eles chegaram, meu chefe chegou para mim e falou assim: Demir, olha, imagine um jovem, pobre, que passava fome, de repente chega numa empresa e a empresa fala: você vai dirigir uma Kombi importada da Alemanha. Era meu sonho, nossa, eu ficava assim de noite, falava: será que eles vão dar para mim aquelas Kombi do Brasil ou vão me dar uma... Não, nós vamos dar para você uma Kombi dessa da Alemanha. Então você pode ir. E eu saí com aquela Kombi, não tinha ninguém comigo, o tanque estava cheio, não tinha naquele tempo esse negócio, como é que chama o controlador de velocidade? Chama controlador de velocidade. O rastreador, não tinha nada disso. Então eu podia ir pela estrada que eu queria, na velocidade que eu queria. Eu estava dentro de uma Kombi, finalmente eu estava dentro de um carro, e eu era o motorista e tinha carteira, e então eu podia, eu podia andar para quando eu quisesse. Mas alguma coisa me dizia: você tem uma responsabilidade, você é livre para fazer. Você quer andar 150 por hora, essa Kombi vai pegar. Nós andávamos naquele trecho de Guarapuava, Três Pinheiros, lá que é só reta assim, né? Eu ia lá para Santa Clara trabalhar de agrimensor da cooperativa, de fiscal das lavouras, ver se os caras tinham plantado. Não, mas a rodovia tinha um limite lá estabelecido. A rodovia tinha um limite. Está entendendo o que eu estou falando? A rodovia tinha um limite. E aquele era meu limite. Então eu andava direitinho e voltava. Eu gostaria muito que aquela Kombi fosse lá para casa onde eu morava, na casa do Celso, da Glair. Eu gostaria muito. Não, mas eles diziam: a regra aqui, o limite, Ademir, é deixar essa caminhonete na garagem da cooperativa. Então eu deixava na garagem da cooperativa o carro. Às vezes chegava 10 horas da noite e sabia que ia ser às 5 da manhã. Não tem problema, você pode sair às 5 da manhã. Passa no posto, abasteça o posto da cooperativa, você vai assinar a nota. E de novo eu pegava aquele carro, e de novo eu saía, e eu falava: agora sim, que alegria, 18 aninhos, com minha carteira. Eu fiz aniversário dia 26 de janeiro, dia 27 de janeiro eu tinha minha carteira. De tanto que eu tinha esse desejo. É assim que a gente é com o Evangelho. A gente tem aquele desejo de Jesus no coração, aquele desejo do Espírito Santo. Só que depois que você pega na mão o teu volante da tua vida, é você que decide. Você quer ir por legalismo? Então você não faz mais nada, você anda quadradinho, a tua vida começa a ficar pesada, começa a ficar difícil. Você quer fazer excessos? Tem limites, e os limites estão aqui. Aqui estão os limites. Então, assim foi. Algumas pessoas esperam as regras. Então, o princípio da graça de Deus, olha só, para terminar, pode vir o pessoal do louvor. O princípio da graça de Deus, preste atenção, é te oportunizar. Diga comigo: me dar oportunidade. Sim, a graça de Deus quer te dar a oportunidade de você escolher, a te levar a um contentamento, porque você está agradando
o teu Salvador. Você está agradando o teu Salvador. Em Gálatas capítulo 1, Paulo fala no versículo 6: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Que na realidade não é o Evangelho, no versículo 7. Para seguirem outro Evangelho. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. Quando você tem dúvidas, se você não tiver um conselheiro maduro, e eu creio que se você vai no Bíblia em Casa, cada vez mais nossos líderes vão estar maduros para lhe responder. Pegue sua Bíblia, manda um WhatsApp para o pastor, mas não se deixe enamorar do legalismo, não se deixe enamorar da libertinagem. Fique no equilíbrio, ande na sua corda bamba, mas é a tua. É para você amadurecer, é para você crescer, é para você crescer. Não há que ser legalista, não há que ser permissivo. A conversão é dada. Então qual o caminho? Para resumir, continue sentado, eu quero dar um caminho para você. Esse caminho está em Romanos capítulo 8. Quero ler para você, com sua paciência e com sua veemência. Escute claramente, acompanhe aqui o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Para terminar, como eu e você temos que viver. Paulo escreveu: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, com letra maiúscula, aqui não tá? Não, ó, aqui não está, lá está com letra maiúscula. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, pelo meu e pelo teu pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, com letra maiúscula, eu vou completar, com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. E essa é a pergunta. Lembra que eu sempre falo: Jesus, o que você faria aqui no meu lugar? Espírito Santo, como é que você quer que eu haja nisso? Essa é a corda que você deve andar. Espírito Santo, como que eu ajo aqui? O que é certo aqui? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à palavra de Deus. Mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a ele, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha aqui o versículo 8 desse capítulo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não é eu que estou falando, irmão, está aqui, ó. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito Santo que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne,
para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que o adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.